Então, vamos lá? Vamos ao tema de hoje. O título do vídeo é Quem busca migalhas nunca senta na mesa. E para a gente aprofundar nesse assunto, eu quero ler com vocês uma passagem bíblica que está lá no livro de Mateus, capítulo 15, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, eu vou ler para vocês, que diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. A versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, tá bom? É NVI. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Bom, existe um monte de segredos nesse texto, que eu vou deixar ele aberto aqui comigo, porque a gente talvez tenha que recorrer a ele em alguns minutos. Mas por que esse texto veio a mim e por que eu entendo que o Senhor me inspirou para nesse momento? Porque nós temos visto, eu e a Alessandra, ao longo desses atendimentos, muitas mulheres e alguns homens se posicionando como esta cananeia diante da situação terrível que é a situação de deserto, que é a situação de estar longe do seu cônjuge. Como é essa posição? É aceitando migalhas do seu esposo, mas mais do que do seu esposo, aceitando migalhas de forma geral do mundo, de Deus, inclusive. Inclusive, acreditando a Deus que uma visita do marido que ela não vê há 2 meses, mesmo que o marido não tenha sequer olhado para ela de forma diferente, foi algo que Deus fez. Esse texto, queridos, nos mostra claramente que Deus, que o Senhor, não dá migalhas para os seus filhos. As migalhas são para os cãezinhos. Não são para os filhos. Não são para aqueles chamados
para uma grande obra. Não são para aqueles ditos escolhidos. Não são para os filhos da casa de Israel. Jesus é muito claro aqui. Eu fui enviado para os perdidos da casa de Israel. Então não confunda estar perdido, ou seja, estar numa situação da qual você precisa do socorro dos céus, precisa do socorro de Deus. Não confunda esta posição com a posição de um miserável, de um cachorrinho, de alguém que precisa e necessita e aceita qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que Deus prometeu para nenhum de nós. O que Deus prometeu para cada um de nós, o que Deus tem para cada um de nós é o melhor desta terra. E se nós não estamos colhendo o melhor desta terra, o único responsável por isso somos nós. E nós precisamos olhar e entender aonde estamos errando, aprender com os nossos erros e nos posicionarmos de forma diferente. O que você é, seja você homem ou mulher que está me ouvindo aqui agora, é casado. E dentro de um casamento existem promessas. E a única posição sua diante desta situação é de ser esposa ou esposo. E você não deve aceitar nenhum posicionamento do seu marido que não seja o posicionamento de esposo, casado, dentro da sua casa. Não existe outro posicionamento. Não existe saidinha no final de semana. Não existe sexo de vez em quando para matar a saudade. Não existe quero vê-lo mesmo de longe. Não existe vamos ser amigos. Não existe vamos conversar pelo WhatsApp, pelo telefone, porque é melhor do que nada. Isso é migalha. E migalhas são para os cachorrinhos, não são para os filhos de Israel. Não são para os eleitos do Senhor. Não são para aqueles que declararam que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Não são. Queridos, Cristo nos chamou para uma grande obra. E nessa grande obra é necessário que tenhamos posicionamentos corretos. Dentro do posicionamento é necessário nós sabermos quem somos, conhecermos a nossa identidade. E se você não conhece a sua identidade, hoje eu quero te dizer que você é filho. Essa é a identidade. A questão toda é se você vai se colocar como um filho que permanece na casa e por isso usufrui de tudo que o pai tem. Ou você vai ser aquele filho que é chamado de filho pródigo, mas que a maioria não volta para casa, que joga todas as promessas fora e se perde e vai acabar comendo comida de porco, lavagem de porco. Mas todos nós que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos debaixo de uma promessa, temos acesso a uma graça. A graça que nos salva, a graça que nos liberta, a graça que nos dá acesso ao conhecimento de Jesus Cristo. E se você não está acessando isso, querido, é porque por algum motivo, de alguma forma, você está caminhando como filho pródigo. Está entendendo que você não tem direitos quando tem. Não está entendendo quem você é e está aceitando muito menos
daquilo que já foi separado para você. Não é uma pessoa, não são 5, não são 10, não são 100. São centenas de pessoas atendidas com o mesmo diagnóstico, de pessoas que não sabem quem são e têm aceitado migalhas dos seus maridos. Não aceitem menos do que aquilo que você já teve. E ainda vou além. Aquilo que você já teve ainda é pouco. Porque o que Deus tem para você é muito maior, é muito mais. E hoje, muitos de nós estão aceitando menos ainda do que ainda teve, do que já teve. E isso, querido, é obra do maligno, é obra de Satanás. Chega de cegueira espiritual. Chegou a hora de despertar, chegou a hora de acordar, chegou a hora de tomar um posicionamento diante disso. Então, esse homem que saiu, esse homem que fez uma escolha errada, uma escolha equivocada, uma escolha demoníaca, este homem que foi, ele tomou uma posição. E errada, não vou nem dizer certa ou errada, ele tomou uma posição errada, ponto. E saiu de casa. A gente já sabe disso. Agora, chegou a hora de quem ficou também tomar uma posição. E a posição correta não é ir atrás. A posição certa não é deixar a porta aberta, escancarada. A posição certa não é deixar o telefone acessível. A posição correta não é estar disponível. Não é essa a posição correta. A posição correta é entrar em batalha. A posição correta é se proteger. A posição correta é se resguardar. A posição correta é lutar e não aceitar nada mais, nada menos do que tudo aquilo que você tem direito como esposa e como marido. Amém, queridos? Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.